Hemorragias. Vamos agora tratar de um tema muito importante no atendimento pré-hospitalar e hospitalar, intra-hospitalar também, que são as hemorragias. A hemorragia é o extravasamento de sangue de um vaso sanguíneo, pode ser externa, pode ser interna. Se você me perguntar o que é que mais mata no trauma, eu vou te responder que são as hemorragias, porque as hemorragias elas são capazes de produzir tipos de choque, e esse choque pode causar a morte da nossa vítima. Então, por isso que a gente não deve perder tempo no local do acidente com a vítima, porque se ela estiver com hemorragia interna, ela só vai ter o tratamento definitivo no intra-hospitalar. Então, não adianta querer pegar 2 acessos venosos com gelco 14 em cada, eu sei que é protocolo, tem que haver reposição volêmica, porém, se for um acesso difícil, não vai perder tempo no pré-hospitalar para fazer esse acesso. Tem que ir mais rapidamente para o hospital e fazer os outros procedimentos, porque o choque, quando instalado, é de difícil reversão. Então, o que é que a gente pode observar? Nós temos 5 locais onde a gente vai ter mais perda de sangue, que é a hemorragia externa, que já é visível, notória, ótimo, se você observa a sua vítima. No seu ABCDE do trauma, você já vai procurar essas hemorragias, já vai fazer a contenção dessas hemorragias, que a gente vai ter mais a seguir essa aula, e também você vai fazer a pesquisa de indícios de sangramento interno, que são os mais perigosos, mais arriscados para a vítima do que o próprio sangramento externo, porque o externo você tem como mensurar, por exemplo, já o interno você não tem como ter uma visão, você vai suspeitar. Então, os locais mais comuns de haver sangramento, caixa torácica, pode haver um pneumotórax com um hemotórax, abdômen, que é o que gosta de esconder, ele tem um assoalho pélvico também, que é a pelve, onde há tipos de lesões, vai haver uma perda maciça de sangue, esse paciente ele pode entrar em choque hipovolêmico. Ossos longos, também é o quarto local onde a gente pode pesquisar e suspeitar mais ainda de hemorragias. Então, até que se prove o contrário, esse paciente ele tem uma hemorragia interna. Então, você, no próprio exame físico, na própria avaliação secundária, você vai pesquisar, fazer a percussão, a palpação, observar. Pode acontecer uma retração do peritônio, pode acontecer um abdômen tábua, mas por que não tem o abdômen tábua e por que não tem esse sinal tão aparente de uma hemorragia interna, não quer dizer que não tenha. Pode ter, sim, uma lesão interna de algum órgão e ele pode estar perdendo sangue para aí. A pelve também, pela sua própria estrutura, pelos ossos, pelos grandes vasos que passam, ela pode também provocar uma hemorragia que a gente não vai estar visualizando, mas que ele vai perder uma quantidade grande de sangue, e isso é importante que a gente também suspeite. Por isso que a gente tem que suspeitar dessa hemorragia e tratar. Alguns sinais são aparentes de um paciente que está entrando em choque, como, por exemplo, os órgãos vitais, os órgãos nobres, como o coração, o pulmão e o cérebro, eles já vão reagir de uma forma, porque eles não podem ficar sem o suprimento de oxigênio. Então, eles vão reagir de alguma forma, como, por exemplo, um ataque cardíaco, o coração ele vai acelerar, ele vai bater mais rápido. O pulso de um paciente que está entrando em choque hipovolêmico, ele vai ficar mais rápido, porque o coração, para compensar a diminuição do sangue, ele tenta bater mais rápido para compensar isso aí. O pulmão também, por sua vez, ele vai fazer uma compensação, então ele vai acelerar, ele vai fazer uma taquipneia para tentar compensar e absorver melhor mais as moléculas de oxigênio, porque ele está sentindo falta. O cérebro, como ele não tem como reagir, como fazer aparentar, ele vai diminuindo e desligando algumas partes onde há a necessidade de oxigênio, como, por exemplo, uns órgãos que podem passar mais tempo sem oxigênio, como os tecidos periféricos, por isso que a pele do paciente fica pálida, fria, e fica com a perfusão maior do que esses 2 segundos. E aí esses sinais vão se instalando, e é importante que a gente não perca tempo no pré-hospitalar justamente por isso, porque uma vez que há uma hemorragia interna, o tratamento é no bloco cirúrgico. O tratamento é feito através de diagnósticos por imagem, feitos no intra-hospitalar, e no pré-hospitalar a gente não tem por quê perder tempo com manobra invasiva, com procedimento invasivo no pré-hospitalar, perdendo tempo precioso, porque essa hora de ouro, que antes a gente classificava como a hora de ouro do paciente, cada paciente tem seu momento de ouro, vamos dizer assim, o momento que ele pode, dependendo do tipo de trauma, dependendo da própria hemodinâmica do paciente, ele pode suportar ou não, ou entrar em colapso e a óbito, por conta de um sangramento, por exemplo. No sangramento interno, no sangramento externo, a gente vai fazer a compressão direta. Então, a gente vai observar que tem um sangramento. O sangramento pode ser venoso, pode ser arterial. O venoso tem uma característica de ser contínuo e mais escuro. O sangramento arterial, ele é mais forte, em jato, mais forte, um sangue mais vivo, porque é o sangue oxigenado. Então, a gente vai fazer a compressão direta
nesse local do ferimento, da hemorragia externa. Você vai comprimir, fazer uma compressão direta no local, tá? Essa compressão, ela tem o objetivo de ajudar as plaquetas a formar um tamponamento, a formar uma coagulação. Então, faço uma compressão direta, pressiono e não retiro. Se o sangramento continua abundante, eu vou pegar outra compressa ou outras gases, ou o que eu tiver disponível, né, estéreo, limpo, para colocar sobre a primeira. Porque se eu tiro a primeira compressa, eu vou retirar também o que o organismo demorou para mandar para lá, as células plaquetárias para fazer a agregação. Então, eu não retiro a primeira compressa, eu coloco outra por cima e continuo comprimindo, fazendo a compressão. Antes da 8ª edição do PHTLS, na 7ª edição, a gente ainda recomendava mais 2 procedimentos no caso de hemorragia externa, que era a compressão da artéria proximal e a elevação do membro. Os estudos atuais mostram que esse procedimento não foi comprovado cientificamente que há uma melhora ou não. Então, foi retirado do protocolo. Então, a gente não vai mais fazer a compressão direta da artéria proximal, porque não vai fazer efeito, não vai surtir efeito. Não vai perder tempo com isso. E outra coisa, a gente não vai elevar o membro mais, como fazia antigamente, porque a gente até dizia assim, eleve o membro se não tiver sinais de fratura. Ora, se tem uma lesão hemorrágica, por corte contusa ou por algum outro tipo de mecanismo de trauma, provavelmente tem uma fratura, suspeita-se de uma fratura. Então, como a gente vai elevar um membro nessa situação? A gente pode lesionar, pode piorar. Então, também foi retirado. Esquece elevação de membro para conter hemorragia. E o que a gente vai fazer? Compressão direta e o uso do torniquete. Sim, o torniquete, que desde a 7ª edição do PHTLS já era recomendado, porque foi comprovado que não há prejuízo, porque no próprio bloco cirúrgico, nas cirurgias ortopédicas, é utilizada o torniquete através da faixa de smash e pode passar 120 a 150 minutos sem prejuízo tissular para o paciente. Então, o torniquete, como utilizado antigamente, depois foi condenado, voltou, porque a eficácia dele foi comprovada. Então, é mais viável que a gente faça um torniquete, o paciente ele pode passar até 2 horas, 120, 150 minutos com o torniquete, sem prejuízo para o membro. É mais viável do que você ficar perdendo volume por ali, fora o volume interno que pode também estar sendo perdido, e ele entrar no choque hipovolêmico. A gente até já tem no mercado já alguns dispositivos, como o torniquete de combate. Esse torniquete de combate foi utilizado pelo exército americano na guerra, porque ele é autoajustável. Então, o próprio soldado, ele poderia colocar e fazer o próprio torniquete do órgão, do membro que ele tiver perdendo sangue. Então, esse torniquete está no mercado já para o pré-hospitalar, é muito interessante, porém, se a gente não dispõe de torniquete, a gente pode improvisar. A gente pode improvisar com algum objeto que vai fazer uma contenção, com atadura, com algum tipo de tecido que a gente consiga prender, até com o próprio manguito do tensiômetro. Porém, o tensiômetro ele não é tão adequado porque ele pode escapar ar. Mas se você não tiver nada em mão, você pode colocar o tensiômetro e fazer essa compressão, até que você não sinta mais o pulso proximal. A gente pode fazer esse torniquete nos membros inferiores. Lembrando que o torniquete já era antes super recomendado no caso de amputação traumática. Continua super recomendado no caso de amputação traumática. Porém, hoje em dia, mais ainda é recomendado no caso de hemorragias externas. Então, nós vamos fazer uma circular, não tão próxima à hemorragia, a gente pode fazer um pouco distante. Vamos prender de uma forma que a gente possa controlar essa pressão, que vai diminuir esse sangramento que esse paciente está perdendo. Posso usar uma caneta. No caso do torniquete de combate, ele já vem com um cilindro que você gira, uma partezinha já de papel, onde você anota a hora importante, você registra a hora que você colocou o torniquete, para você ter um controle do tempo que aquele membro ficou sem receber o oxigênio, sem receber sangue. E você vai pressionar até o sangramento parar, até parar de fluir esse líquido. Ou você pode também checar o pulso periférico, proximal, e sentir se quando quando parou de pulsar, quando parou de mandar sangue para lá. Outra coisa que é recomendada hoje, atualmente, é você não fechar
a lesão, você não fechar o ferimento, porque com a própria reposição volêmica, com soro, que você vai fazer a reposição com volume, com gel calibroso, você pode haver um aumento desse sangramento, no caso até do torniquete mesmo. Então, se você cobre e oclui, você não tem como observar que houve esse ressangramento do local. No caso, se nessa hemorragia houver um ressangramento, porque o paciente foi repondo o volume, foi melhorando a dinâmica, a volemia, você vai pressionar mais uma vez esse órgão. Como eu já disse, a gente pode passar até 2 horas, 120 a 150 minutos com o membro com o uso do torniquete, sem enviar sangue, sem perder sangue. Porém, essa realidade é a realidade urbana. Nós sabemos que hoje, nas cidades, a aproximação do centro hospitalar não é tão distante, nós não vamos passar tanto tempo assim com esse paciente que precise fazer a abertura desse torniquete para haver uma reirrigação do membro. Como muita gente tem dúvida. Eu coloco o torniquete, eu libero a cada 15 minutos? Não. Não é para liberar, não precisa. Você pode passar, não, exceto se você for fazer um transporte longo. Vou passar mais do que 2 horas com esse paciente, aí sim você vai precisar liberar, aí você vai folgar o torniquete, vai fazer uma oxigenação desse membro, ele vai receber o oxigênio e depois você vai e fecha novamente. Ou seja, só nesse sentido, nessa situação, onde há um transporte longo, de uma distância, e sim alguma situação desse tipo. Mas na nossa realidade urbana, nós podemos usar o torniquete, deixar ele até a entrada do paciente no intra-hospitalar para fazer o tratamento definitivo dessa lesão. Outra coisa, para finalizar a apresentação das hemorragias, é que nós podemos utilizar também na compressão direta o uso de atadura para reforçar essa compressão direta, ou também o próprio esparadrapo. Você pode fazer uma fixação do material que você usou para fazer a compressão direta com esparadrapo para fazer um curativo compressivo, nesse sentido, quando é o caso da gente não precisar do uso do torniquete. E, para finalizar, a gente lembra que na exposição da vítima, uma coisa que é bem importante é você realmente expor a vítima, porque você pode perder de encontrar uma lesão, um sangramento, uma hemorragia que pode estar escondida. Alguns tecidos absorvem muito sangue, e se você não expor esse paciente, você pode não ver uma área que está sangrando. Algumas roupas impermeáveis, elas podem absorver uma grande quantidade de sangue e você não observar porque você não viu. Por isso que é tão importante fazer a exposição do paciente, por isso que é protocolo. No trauma, você fazer essa exposição, claro, que é muito melhor você fazer dentro da viatura, porque você vai favorecer uma privacidade para a vítima, e se a gente for analisar, se a gente leva o material para fazer tudo no local da cena, a gente perde tempo, porque vai ter que ir na unidade, pegar o material, volta para o local, vai fazer o procedimento, fora a exposição da vítima em via pública, vem o pessoal que filma, tira foto, você não vai poder fazer a exposição completa para não expor a vítima, e depois tem que recolher todo o material e voltar para a viatura, então é mais viável que você coloque a vítima dentro da viatura, que na viatura é melhor, o ambiente é adequado, você tem oxigênio, tem aspirador, tem todo o material que você vai precisar, e tempo é ouro, a gente tem que correr contra o tempo, a gente não pode perder tempo no pré-hospitalar. A gente não acabou, não é para ficar pensando, não, vamos fazer todos os procedimentos invasivos aqui, vamos drenar esse tórax, vamos fazer. Não, tem os procedimentos que tem que realmente ser feitos no APH, no pré-hospitalar, essenciais. Mas perder tempo com manobras avançadas, para chegar com o paciente todo bonitinho, com 2 acessos calibrosos, com gel 14, como manda a literatura dessa forma, e perder tempo no pré-hospitalar não é legal. A gente tem que agilizar, porque você não vai resolver uma hemorragia interna no pré-hospitalar. Só vai resolver essa hemorragia interna, abdominal, por exemplo, no bloco cirúrgico. Então, rapidinho, quanto menos tempo a gente gastar no pré-hospitalar, melhor para a vítima. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação de hemorragias.